vamos dar início agora à nossa segunda unidade da disciplina de conservação ambiental. Eu sou a professora Miriam e nós vamos trabalhar hoje sobre os conceitos de preservação e conservação ambiental partindo do uso dos recursos ambientais que temos disponível. Nós vamos começar a unidade falando sobre uma questão bastante comentada nos dias atuais e que já vem sido comentada também ao longo de todos os anos, que é a exploração dos recursos hídricos. A água ela é necessária para todas as atividades humanas, necessária para a manutenção da vida, e ela vem sendo utilizada de forma inadequada. A extração desse recurso vem sendo feita de forma demasiada e sabemos que é um bem finito, recurso não renovável, e partindo dessas condições que se encontram os recursos hídricos, diversos rios poluídos, escassez hídrica, crise hídrica em diversos pontos, que tem-se a necessidade de planejar e gerenciar as bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica ela foi definida como uma unidade de planejamento por conta de ser um sistema natural bem delimitado, onde os recursos naturais se integram geograficamente. Isso por quê? Vou explicar como, partindo do conceito de bacia hidrográfica, que é considerado um conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. Tem-se uma superfície limitada por divisores de água, ou seja, onde vem a precipitação e cada rio nasce para um lado desse divisor. Para um lado nasce um rio, para o outro um outro rio. E esses rios principais são abastecidos por diversos afluentes. Tem seus diversos tributários e às vezes formam alguns lagos. A bacia hidrográfica é uma área de captação natural de água, de precipitação, que faz convergir o escoamento para um único ponto de saída. É uma área contribuinte, normalmente expressa em quilômetros quadrados, sinônimo de bacia de drenagem, ou seja, é a bacia por onde as águas são drenadas, por onde o curso do rio percola. E essa unidade de planejamento ela envolve diversas regiões, é considerada como unidade geográfica a partir do ponto de que esses rios são considerados unidades de planejamento, considerando todos os seus afluentes, ou seja, é o rio todos os seus afluentes. Então, toda a área geográfica que compreender esse rio principal e seus tributários é considerada uma unidade de planejamento. Nós temos diversas bacias hidrográficas dentro do nosso país e nesse mapa a gente pode verificar aqui algumas principais, que são a bacia hidrográfica a região hidrográfica do Atlântico Sul, a região hidrográfica do Uruguai, do Paraná, região hidrográfica do Atlântico Sudeste, região hidrográfica do São Francisco, região hidrográfica do Paraguai, região hidrográfica da Amazônica, do Tocantins, que é do Araguaia, região hidrográfica do Parnaíba, que abastece o Piauí, região hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental, do Atlântico Nordeste Oriental e do Atlântico Leste. Bom, no Piauí, nós temos a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba e essa bacia dentro do estado, ela se divide em diversas subbacias. Nesse mapa agora, a gente tem um destaque aqui para as subbacias hidrográficas do estado do Piauí, que tem-se a bacia difusa do litoral, destaque em amarelo, a bacia do Pirangi, lilás, para o marrom temos a bacia difusa do Baixo Parnaíba, a bacia do Longá, bacia do Poti, a bacia difusa do Médio Parnaíba, bacia do Canidé, bacia do Rio Itaueira, bacia do Gurgueia, bacias difusas de barragem da Boa Esperança, bacia do Uruçuí Preto e as bacias difusas do Alto Parnaíba. Essas bacias, conforme está demonstrado no mapa, essas áreas em destaque, elas são consideradas unidades de planejamento, ou seja, os programas de conservação ambiental são destinados para esses territórios delimitados por estas bacias. Então, é uma forma de organizar o planejamento, tendo em vista que essas regiões se correlacionam, porque tem um sistema natural delimitado geograficamente. Então, fica mais fácil de se planejar e se conservar os ambientes naturais partindo dessas bacias hidrográficas, partindo dessas unidades de planejamento. Existem diversas interferências nessas bacias, através do uso direto dos recursos hídricos e dos recursos ambientais disponíveis nessas unidades. Os usos mais
que representam a base para a implementação de políticas de gestão das águas das bacias hidrográficas, tem-se o abastecimento humano, o saneamento, a produção de alimentos e a geração de energia. Esses são os 4 pontos principais que interferem na gestão das bacias hidrográficas, porque o abastecimento humano é necessário para todas as regiões, saneamento que é utilizado, os corpos hídricos são utilizados para a diluição de efluentes tratados, de estações de tratamento de esgoto, a produção de alimentos utilizando os recursos para irrigação e nos processos industriais, nas diversas atividades, além da geração de energia através de barramentos. Então, esses 4 pontos são a base para a implementação de políticas de gestão dessas unidades de território. E os principais problemas ambientais enfrentados encontrados nas unidades de planejamento tem-se o assoreamento das calhas dos rios, provocado pela remoção da vegetação ciliar, o manejo inadequado dos solos, que causam erosão dos solos e acabam por assorear os recursos hídricos também, transporte de fertilizantes e agrotóxicos, lançamento de esgotos nos corpos d'água sem tratamento prévio, que acarretam na poluição desses recursos, desmatamento da mata ciliar, que prejudica tanto a questão do solo como a questão da ecologia aquática e da flora, aliás, da fauna local. Tem a salinidade das águas subterrâneas também e os conflitos com a qualidade da água, a utilização de agrotóxicos e o lançamento de esgotos, que acarretam na poluição de recursos hídricos e na dificuldade no tratamento desses recursos e de distribuição para abastecimento público desse recurso. Agora a gente explicando melhor sobre como partir-se da unidade de planejamento para se ter uma melhor gestão dos recursos ambientais, tem-se a necessidade de diferir o que é preservação ambiental e o que é conservação ambiental. São conceitos similares, os nomes apresentam similares, mas tem umas diferenças bem simples. A preservação ambiental está mais relacionada à manutenção do recurso ambiental sem nenhuma interferência humana, sem nenhuma atividade. É preservar como se está. Por exemplo, as matas ciliares são recursos que devem ser mantidos de forma intacta, sem uso humano, sem nenhuma intervenção antrópica, para poder manter o equilíbrio ecológico dessas áreas que são bastante sensíveis. Então, elas são necessárias para a preservação. Por isso, são consideradas áreas de preservação permanente, ou seja, que não se deve ter intervenção humana e que garanta seu equilíbrio ecológico e ambiental. Já a conservação ambiental, ela prevê o uso sustentável dos recursos ambientais, ou seja, atividades humanas que não prejudiquem o ambiente, ou seja, que sejam mitigados os impactos ambientais e que possa se haver o uso desses recursos. De forma mais conceituada, temos como preservação ambiental o conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação de sistemas naturais, ou seja, é a manutenção e sem intervenção humana desses recursos e desses sistemas naturais. Já a conservação ambiental seria o manejo do uso humano da natureza, ou seja, de que forma pode-se utilizar os recursos ambientais, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa se produzir o maior benefício em bases sustentáveis às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. Nessa figura ao lado aqui, a gente pode ver um resumo do que seria a conservação ambiental. Seria a utilização dos recursos ambientais envolvidos com as questões e aspectos econômicos e sociais, garantindo sobrevivência das gerações, os interesses e as necessidades da geração atual, garantindo que as necessidades e aspirações das gerações futuras estejam asseguradas. Ou seja, dessa forma se prevê
uma forma de atingir o desenvolvimento sustentável, é o uso humano da natureza sem agredir, de forma que as gerações futuras e a própria geração atual tenham como usufruir desses recursos ainda, ou seja, uma gestão sustentável desses recursos. A conservação ambiental ela pode ser considerada também, aliás, ela contempla também a relação com a natureza através do uso racional de seus recursos pela espécie humana, compreende o equilíbrio das atividades antrópicas frente à exploração dos recursos naturais, ou seja, um balanceamento dos usos humanos por extração de recursos e o descarte de resíduos, de forma que os recursos ambientais tenham condições de continuar mantendo a quantidade de recursos ambientais necessários para as nossas necessidades e possa se recuperar e receber o descarte dos resíduos das nossas atividades também. Os estudos de processos ambientais e práticas ecológicas. Então, a conservação ambiental envolve um planejamento e o manejo de como usufruir dos recursos ambientais de forma sustentável. Essa é a diferença de conservação ambiental para preservação ambiental. Um aspecto legal que tem-se, existe em 2011, foi instituída a Lei 2512, que instituiu o Programa de Apoio à Conservação Ambiental, sendo que esse programa de apoio traz alguns objetivos. Dentre eles, é incentivar a conservação dos ecossistemas, entendida como sua manutenção e uso sustentável desses ecossistemas, promover a cidadania, a melhoria das condições de vida e a elevação da renda da população em situação de extrema pobreza, e ainda incentivar a participação de seus beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, educacional, técnica e profissional. Ou seja, nesses 3 objetivos aqui, percebe os âmbitos econômico, social e ambiental. E é dessa forma que o Programa de Apoio à Conservação Ambiental ele vem trabalhando com essa premissa de desenvolvimento sustentável baseado na conservação ambiental, na redução da extrema pobreza e ainda a participação social, educacional, técnica e profissional de toda a sociedade, participando de todos, sendo que seus beneficiários venham a participar dessas ações de capacitação para que possam se atingir os objetivos do programa. Além disso, existem outros programas como o de conservação, uso racional e da qualidade da água, que tem como objetivo promover a conservação e uso racional dos recursos hídricos, partindo das unidades de planejamento, que são as bacias hidrográficas. E ainda tem-se o Programa de Conservação, Uso Sustentável e Recuperação da Biodiversidade, que já é voltado para coordenar, monitorar e avaliar os avanços na formulação da Política Nacional da Biodiversidade, em parceria entre o poder público e a sociedade civil, ou seja, de responsabilidade não só do poder público, e o poder público não tem como agir sozinho, é necessário que a sociedade esteja envolvida nesses programas para que os objetivos sejam atingidos. A população precisa ser inserida, precisa ter conhecimento, precisa ser capacitada para poder atuar nesses programas e garantir a conservação dos ambientes. O objetivo geral desse programa de conservação, uso sustentável e recuperação da biodiversidade é o conhecimento e a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a proteção dos conhecimentos tradicionais associados de acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica. Sabemos que o Brasil é um país extremamente diverso, a diversidade biológica é extremamente rica, existem milhares de espécies já catalogadas e outras milhares ainda por catalogar. Então, esse programa de conservação e recuperação da biodiversidade tem uma relevância muito grande, principalmente se houver a participação da sociedade. Além disso, tem-se a conservação e o sustentável dos recursos genéticos, que tem como objetivo formular e implementar nos diversos biomas brasileiros políticas, normas e instrumentos para o conhecimento, o acesso, a conservação, o uso sustentável e a biossegurança. Além disso, fomentar cadeias produtivas sustentáveis, baseadas na bioprospecção e na agrobiodiversidade, com visitas a promover o desenvolvimento social
e econômico. Tem-se ainda as políticas socioambientais, que são necessárias a sua implementação em virtude de que a necessidade de se verificar os aspectos sociais e ainda a conservação dos recursos ambientais. É necessária essa junção desses dois aspectos para que se atinjam os objetivos de preservação e conservação ambiental. As políticas socioambientais, elas devem visar ações que objetivem a conscientização ambiental e práticas de educação ambiental, instrumentos e ações que promovam melhorias nos índices de qualidade ambiental e qualidade de vida, indicadores de desempenho e análise das ações promovidas pelas políticas socioambientais. Ou seja, as políticas socioambientais, elas têm a necessidade de conscientizar e sensibilizar a população através de instrumentos como a educação ambiental, que deve ser instituída tanto de maneira formal como não formal, dentro dos currículos escolares, quanto nas comunidades, para toda a sociedade, com recursos de mídia e divulgação, com todos os instrumentos que a Política Nacional de Educação Ambiental oferta. E, além disso, instrumentos e ações que promovam melhorias dos índices de qualidade ambiental e qualidade de vida, ou seja, as ações ambientais, elas são voltadas para a melhoria da qualidade de vida humana. É necessário que as condições ambientais sejam melhoradas para que se mantenha a qualidade de vida de toda a população. E, a partir disso, indicar o desempenho e análise de ações promovidas, ou seja, precisa avaliar essas políticas socioambientais, de que forma elas estão atingindo seus objetivos. O desempenho dela está sendo eficaz, eficiente. Então, essas políticas são necessárias e devem ser implementadas. Bom, obrigada a todos pela atenção. Essa foi nossa segunda unidade. A gente se encontra na nossa próxima unidade. Obrigada.